As Crônicas de Nárnia, Livro 1, Capítulo 9, A Criação de Nárnia. O leão andava de um lado para o outro na terra nua, cantando a nova canção. Era mais suave e ritmado do que a canção com a qual convocara as estrelas e o sol. Uma canção doce e sussurrante. À medida que caminhava e cantava, o vale ia ficando verde de capim. O capim se espalhava desde onde estava o leão, como uma força, e subia pelas encostas dos pequenos montes como uma onda. Em poucos minutos deslizava pelas vertentes mais baixas das montanhas distantes, suavizando cada vez mais aquele mundo novo. Podia-se ouvir a brisa encrespando a relva, e surgiam outras coisas além da relva. As mais altas encostas iam ficando escuras de urzes. Manchas de um verde mais intenso apareciam no vale. Dígore não sabia ainda o que eram, até que surgiu uma pertinho dele. Uma coisinha espigada que ia lançando braços para os lados, e os braços se cobriam de verde, e iam ficando maiores e uma grande velocidade. Havia muitas dessas coisas à sua volta agora. Quando ficaram quase do seu tamanho, viu o que era. "São árvores!" exclamou. O único problema, como Polly observou mais tarde, é que não se podia ter um só momento de paz para olhar bem. Mal Dígore dissera árvores, teve de saltar, pois tio André já vinha para roubar-lhe o anel do bolso. Não teria sido grande vantagem para o tio caso o tivesse conseguido, pois visou o bolso esquerdo, pensando ainda que eram os anéis verdes que levariam para casa. Mas Dígore não queria perder nenhum dos dois. "Pare!" gritou a feiticeira. "Volte mais longe. Se alguém chegar a 10 passos de distância das crianças, estouro-lhe os miolos." Ela tinha nas mãos aquela barra de ferro que arrancara do poste e dava mostras de que cumpriria sua palavra. E acrescentou: "Então você está querendo partir com o menino para o seu mundo, deixando-me aqui." Dessa vez a revolta de tio André levou a melhor sobre o seu terror. "Sim, minha senhora, estou. Sem dúvida alguma, é um direito que me assiste. Fui vergonhado, abominavelmente tratado. Fiz o que pude para mostrar-lhe certas normas de civilidade. E qual foi a minha recompensa? A senhora assaltou, repito a palavra, assaltou um distintíssimo joalheiro. Levou-me a obsequiá-la com um almoço excessivamente oneroso, para não dizer luxuoso, embora para isso eu tivesse de empenhar meu relógio. E fique sabendo, minha senhora, nossa família não peca pelo hábito de frequentar casas de penhor, a não ser meu primo Eduardo, quando serviu como voluntário da cavalaria. Durante aquela indigesta refeição, seu comportamento e sua conversação atraíram a desfavorável atenção de todas as pessoas presentes. Sinto que estou socialmente arruinado. Jamais poderei mostrar o meu rosto outra vez naquele restaurante. A senhora agrediu a polícia. A senhora roubou. "Oh, pare com isso, distinto, pare com isso", disse o cocheiro. "É hora de ver e ouvir, não de falar." Havia mesmo muito para ver e ouvir. A árvore que Dígore notara, em primeiro lugar, já se tornara adulta, com os galhos balançando levemente, e eles pisavam agora numa relva macia, salpicada de margaridas e botões de ouro. Mais adiante, ao longo da margem do rio, cresciam os salgueiros. Do outro lado, fechavam-se sobre eles emaranhados de arbustos de groselha floridos, lilazes, rosas silvestres e azaleias. O cavalo fartava-se de relva nova. Todo esse tempo prosseguia uma canção do leão, e seu majestoso caminhar, de um lado para o outro, para frente e para trás. Aproximava-se mais e mais, o que era meio alarmante. Polly achava a canção cada vez mais interessante, pois começara a perceber uma ligação entre a música e as coisas que iam acontecendo. Quando uma fileira de abetos saltou, a uns 100 metros dali, sentiu que os mesmos estavam ligados a uma série de notas profundas
e longas que o leão cantara um segundo antes. Quando ele entoou uma sequência de notas rápidas e mais altas, não ficou nada surpresa ao ver primaveras surgindo por todos os cantos. Com um indescritível frêmito, teve quase certeza de que todas as coisas, como disse mais tarde, saíam da cabeça do leão. Ouvir a canção era ouvir as coisas que ele estava criando. Olhava-se em volta e elas estavam lá. Era tão emocionante que Polly nem teve tempo de sentir medo. Mas Diggory e o cocheiro ficaram tanto nervosos com a aproximação do leão. Quanto ao tio André, seus dentes estalejavam, mas como seus joelhos tremiam demais, não saiu do lugar. De repente, a feiticeira caminhou ostensivamente na direção do leão. Este se aproximava, sempre cantando com passos lentos e pesados. Estava a menos de 10 metros. Ela ergueu o braço e arremeteu a barra de ferro bem na sua cabeça. Ninguém, muito menos Jade, erraria aquela distância. A barra acertou o leão bem entre os olhos e caiu na relva. O leão continuou a caminhar. Seu passo não era nem mais lento e nem mais apressado do que antes. Nem mesmo era possível afirmar que fora atingido. Embora não fizesse barulho ao andar, dava para sentir o seu peso enquanto se aproximava. A feiticeira deu um berro e correu, desaparecendo entre as árvores. Tio André quis fazer o mesmo, mas tropeçou numa raiz e caiu de cara num riacho. As crianças não se moveram, não podiam, nem sabiam se queriam. O leão não lhes deu atenção. Sua boca imensa estava aberta, mas para cantar, não para rosnar. Passou tão perto que poderiam ter tocado em sua juba. Temiam que se voltasse para o lado e desse com eles, mas apesar do medo, desejavam que isso acontecesse. Era, no entanto, como se fossem invisíveis e inodoros. Depois de dar alguns passos, o leão voltou-se e passou novamente por eles, continuando seu caminho da direção do oriente. Tio André, tossindo e respingando, saiu do riacho. Temos de ficar livres dessa mulher, Diggory. A fera já se foi. Dê-me a mão e pegue todo o anel. Logo o anel. Longe daqui! Gritou Diggory, afastando-se. Cuidado com ele, Polly. Vem aqui ao meu lado. Vou lhe dizer uma coisa, tio André. Nem mais um passo, senão a gente some. Faça o que eu lhe falei, rapaz, disse o tio. Você é muito desobediente, um jovenzinho muito mal comportado. Calma, disse Diggory. Queremos ficar e ver o que vai acontecer. Pensei que o senhor gostasse de conhecer outros mundos. Não gosta mais? Gostar? Pulou tio André. Olha o estado em que eu estou. A minha melhor roupa. Estava mesmo uma coisa. Quanto mais elegante está uma pessoa, pior fica depois de embolar-se num cabriolé em frangalhos e cair dentro de um córrego. Não estou dizendo que o lugar não seja interessante, acrescentou o tio. Se eu fosse mais moço, talvez arranjasse um bom companheiro para voltar aqui. Um desses caçadores destemidos. O lugar não é nada desprezível. O clima, por exemplo, é uma delícia. Nunca respirei um ar assim. Acho que me teria feito bem à saúde, se as condições não fossem tão desfavoráveis. Se tivéssemos ao menos uma espingarda. Que espingarda que nada, falou o cocheiro. É melhor eu ir ver se consigo dar uma limpada no morango. Olhe, esse cavalo tem mais juízo que certa gente que eu conheço. Andou até o animal e começou a fazer os barulhinhos que fazem os tratadores de cavalos. O senhor acha que aquele leão pode morrer com um tiro? Perguntou Diggory. Ele nem ligou para a barra de ferro. Apesar de tudo, aquela moça é valente. Era preciso coragem para fazer aquilo. E o tio começou a esfregar as mãos e a estalar os dedos como se mais uma vez se esquecesse do medo que tinha da feiticeira. Foi uma covardia, interveio Polly. Que mal ele fez a ela? Ei, o que é aquilo? Gritou Diggory, ao avistar algo a uns metros de distância. Polly, venha correndo. Tio André também foi, não porque estivesse curioso, mas por querer ficar perto das crianças
à espera de uma oportunidade de apoderar-se dos anéis. Ao ver do que se tratava, acabou interessado. Era um poste de luz dos antigos, perfeito, com uns poucos palmos de altura, mas que foi crescendo à medida que olhavam como as árvores haviam crescido. Está vivo também, quer dizer, está aceso, exclamou Diggory. Era verdade, a claridade do sol naturalmente tornava difícil ver a pequena chama dentro do lampião, a não ser quando uma sombra se projetava nele. Notável, notabilíssimo, murmurou Tiandré. Nem mesmo eu poderia imaginar magia como esta. Estamos num mundo onde as coisas todas, mesmo os postes, nascem e crescem. Não posso atinar com o tipo de semente que dá poste de iluminação. Não está vendo? Perguntou Diggory. É o lugar onde caiu a barra de ferro, a barra que ela arrancou do poste de Londres. Está virando um postezinho. Mas já não era tão pequeno assim, pois enquanto ele falava isso, o poste alcançava a sua altura. Fantástico, fantástico! Exclamou tio André, esfregando as mãos com mais energia do que nunca. Ah! Eles se riam das minhas magias. Aquela louca da minha irmã me considera um lunático. Quero ver o que vão dizer agora. Descobri um mundo onde tudo explode de vitalidade e cresce. Colombo, falam muito de Colombo, que é a América, comparada a isto. As possibilidades comerciais deste país são ilimitadas. É só trazer uns pedacinhos de ferro velho para cá, enterrá-los e eles crescerão como locomotivas, como navios de guerra, o que se quiser. O preço de custo é nada e eu posso vendê-los ao preço do mercado inglês. Desta vez fico milionário. Sem falar no clima, já estou me sentindo 20 anos mais jovem. Posso fazer disso aqui um lugar de tratamento. Uma boa clínica aqui não pode valer menos do que 20 milhões por ano. É claro que algumas poucas pessoas têm de ser iniciadas no meu segredo. A primeira coisa a fazer é liquidar aquela fera. O senhor é igual a feiticeira, sem tirar nem pôr, disse Polly. Só pensa em matar. E quanto a mim, continuava o tio num sonho feliz. Imprevisível por quanto tempo poderei viver enquanto estiver aqui. Isso é uma coisa de capital importância. Quando já me chegou aos 60 anos, não ficaria nada espantado se eu não envelhecesse nem um dia a mais nesta terra. Fantástico! A terra da eterna juventude. Oh! Exclamou Diggory. A terra da eterna juventude? Acha que é isso realmente? Lembrou-se do que dissera tia Lera, a senhora das uvas, e doces esperanças o animaram outra vez. Tio André acha que alguma coisa por aqui poderia curar a mamãe? Que história é essa, menino? Isso não é farmácia. Mas eu estava dizendo. O senhor não dá a mínima importância a ela, proferiu Diggory, irritado. Pois acho que está errado, afinal, trata-se de sua irmã também. Bem, deixe para lá. Vou perguntar diretamente ao leão se ele pode me ajudar. Virou-se e saiu bruscamente. Polly esperou um instante e foi atrás. Epa, espere, volte aqui. Esse menino ficou doido. Tio André seguiu as crianças com a maior cautela. Não queria nem ficar longe demais dos anéis e nem perto demais do leão. Em poucos minutos, Diggory atingiu a orla do bosque. O leão continuava a cantar, mas a canção era de novo diferente, mais agreste do que as outras. Fazia a gente querer correr, pular, subir nas árvores, gritar e ir ao encontro dos outros para abraçá-los ou esmurrá-los. Diggory ficou com o rosto quente e vermelho. Nem tio André escapou aos efeitos da música, pois Diggory o ouviu dizer: moça valente, que pena o temperamento dela. Mas que mulher danada. No entanto, o que a canção provocava dos seres humanos não era nada, se comparado com o que estava acontecendo ao resto daquele mundo. Você é capaz de imaginar um monte de terra relvosa a borbulhar como água na chaleira? Não pode haver melhor descrição do que estava acontecendo.
Por todos os lados a terra se inchava em córcovas. Eram montes de tamanhos diversos, alguns dos tamanhos de um formigueiro, outros do tamanho de um barril, outros do tamanho de uma cabana, e as córcovas mexiam-se e ficavam inchadas até estourarem. Aí a terra se derramava, de cada monte surgia um bicho. As topeiras iam aparecendo e também os cachorros latindo, no momento em que livravam a cabeça, do mesmo modo como fazem para atravessar uma passagem estreita na cerca. Os mais divertidos eram os veados, pois os galhos dos chifres surgiam muito antes do resto, dando a impressão de árvores. As rãs iam logo coachando, dar um mergulho no rio. Panteras, leopardos e os bichos desse gênero punham-se logo a limpar as patas traseiras e as garras dianteiras. Borboletas esvoaçavam, as abelhas começavam imediatamente a trabalhar com as flores como se não tivessem um segundo a perder. Mas o grande momento, o maior de todos, foi quando o maior dos montes de terra partiu-se como um pequeno terremoto, e de lá surgiram o vasto costado, o carão ajuizado e as 4 colunas que servem de pernas ao elefante. Já mal se escutava o canto do leão. Era um mugir, um crocitar, um uivar, um bramir, um relinchar, um latir, um trinar, as vozes todas dos animais. Mas Dígore ainda podia ver o leão, estava tão grande e tão brilhante que era impossível tirar os olhos dele. Os outros animais não mostravam o menor medo. Dígore ouviu naquele instante um som de cascos. Um momento depois, o velho cavalo do cabriolé passou a trote e foi reunir-se aos outros animais. O ar fizera-lhe bem, como fizera bem a tio André. Já não parecia nem um pouco com o pobre e velho escravo das ruas de Londres. Pisava firme de cabeça erguida. Pela primeira vez, o leão ficou em total silêncio, indo e vindo entre os animais. Aqui e ali, aproximava-se de 2 deles, sempre 2 de cada vez, e tocava-lhes os focinhos com o seu. Escolhia 2 castores dentre de todos os castores, 2 leopardos dentre todos os outros e deixava os demais. Algumas espécies não foram tocadas. Os pares tocados imediatamente abandonavam os outros e seguiam o leão. Este finalmente ficou imóvel. Todas as criaturas tocadas por ele aproximaram-se e formaram um círculo ao seu redor. Os outros começaram a dispersar-se. Os bichos eleitos ficaram em completo silêncio, todos com os olhos fixos no leão. Só os felinos, uma vez ou outra, davam uma rabanada. Pela primeira vez, naquele dia havia silêncio absoluto, exceto pelo barulho da água corrente. O coração de Dígore batia desordenadamente. Sentia que algo muito solene estava para acontecer. Não se esquecera de sua mãe, mas também sabia que nem mesmo em nome dela poderia interromper a solenidade. O leão, cujos olhos jamais piscavam, olhava para os animais com dureza, como se fosse incendiá-los com um olhar. Uma transformação gradativa começou a ocorrer neles. Os menorzinhos, os coelhos, as topeiras e outros do tipo, ficaram um pouco maiores. Os grandões ficaram um pouco menores. Muitos animais estavam sentados nas patas traseiras. Muitos viravam a cabeça de lado, como se quisessem entender. O leão abriu a boca, mas não produziu nenhum som. Estava soprando um sopro prolongado e cálido. O sopro parecia balançar os animais todos, como o vento balança uma fileira de árvores. Lá em cima, além do véu de céu azul que as esconde, as estrelas cantaram novamente uma música pura, gelada, difícil. Depois, vindo do céu ou do próprio leão, surgiu um clarão feito fogo, mas que não queimou nada. As 2 crianças sentiram o sangue gelar-se nas veias. A voz mais profunda e selvagem que jamais haviam escutado estava dizendo: Nárnia, Nárnia, desperte, ame.
Pense, fale, que as árvores caminhem, que os animais falem, que as águas sejam divinas. Capítulo 10. A primeira piada. Era deserto. Era de certo a voz do leão. As crianças já haviam adivinhado que ele falava. Mesmo assim, quando falou, foi um choque para elas. Ao mesmo tempo agradável e terrível. Das árvores surgiram criaturas selvagens, deuses e deusas da floresta. Chegaram com eles os faunos, os sátiros e os anões. Das águas saíram o deus do rio com suas filhas, as náiades, e todos eles e todos os animais, com suas vozes diversas, graves ou estridentes, roucas ou claras, replicavam: Salve, Aslan! Ouvimos e obedecemos, estamos despertos, amamos, pensamos, falamos, sabemos. Mas com licença, ainda não sabemos muito, falou uma voz nasal e bufante. As crianças levaram um susto, pois fora o próprio morango que falara. Formidável, o velho morango, exclamou Polly. Estou feliz de saber que ele também foi escolhido para ser um animal falante. E o cocheiro, que estava então ao lado das crianças, disse: Macacos me mordam. Sempre falei que aquele cavalo tinha muita inteligência, sempre. A voz forte e feliz de Aslan ressoou. Criaturas, eu lhes dou a si mesmas. Dou-lhes para sempre esta terra de Nárnia. Entrego-lhes as matas, os frutos e os rios. Entrego-lhes as estrelas, entrego-lhes a mim mesmo. Seus também são os animais mudos. Cuidem deles com bondade, mas não lhes sigam os caminhos, sob pena de perder a fala, pois deles foram gerados e a eles poderão retornar. Não o façam. Não o faremos, Aslan, não o faremos, disseram todos. Mas uma gralha atrevida acrescentou em voz alta: Deixe conosco. Quando todas as outras vozes já haviam cessado, as palavras soaram claramente no solene silêncio. A gralha ficou tão encabulada que escondeu a cabeça sobre as asas, como se quisesse dormir. E todos os outros animais passaram a fazer barulhos engraçados, jamais ouvidos em nosso mundo. É assim que eles riem. Tentaram a princípio conter o riso, mas Aslan lhes disse: Riam sem temor, criaturas. Agora que perderam a mudez e ganharam o espírito, não são obrigados a manter sempre a gravidade, pois também o humor, e não só a justiça, mora na palavra. Assim sendo, riram-se todos a valer. E foi a maior festa quando a própria gralha retomou coragem, subiu a cabeça de morango, ruflou as asas e disse: Aslan, Aslan, sou eu a autora da primeira piada? Todas as gerações serão informadas de que fui eu a fazer a primeira piada. Não, minha amiga, respondeu o leão. Não foi você que fez a primeira piada, você apenas foi a primeira piada. Aí é que a turma se riu às bandeiras despregadas. A gralha não se agastou. Pelo contrário, começou também a rir, alto, até que o cavalo sacudiu a cabeça e ela perdeu o equilíbrio e caiu. Mas antes de bater no chão, lembrou-se das asas novinhas em folha. Nárnia está fundada, disse Aslan. Zelemos por mantê-la livre. Convocarei alguns para o meu conselho. Cheguem até mim o chefe anão, o deus do rio, o carvalho, o senhor coruja, o casal corvo e o senhor elefante. Devemos parlamentar, pois, apesar de o mundo não ter mais que 5 horas de idade, o mal já penetrou nele. As criaturas nomeadas adiantaram-se e seguiram o leão. Os outros começaram a conversar, dizendo coisas assim: Que é que penetrou no mundo? O Nau? Que é Nau? Não, ele disse o Val. Mas o que é Val? Olhe, Polly, disse Diggory. Tenho de ir atrás de Aslan, quer dizer, do leão. Preciso falar com ele de qualquer jeito. Você acha que a gente pode? Tenho os meus receios.
Não tenho outra saída, é por causa da mamãe. Acho que só ele poderá me dar alguma coisa que faça bem a ela. Vou com você, disse o cocheiro. Gostei do jeitão dele. Quero também trocar uma ideia com o Morango. Os três avançaram intrepidamente, tão intrepidamente quanto possível, na direção da Assembleia dos Bichos. Encontravam-se estes tão ocupados em falar uns com os outros e fazer amigos que só perceberam os três humanos quando estes se achavam bem perto. Também não ouviram tio André, que, tremendo à distância, gritava sem muita vontade de fazer barulho. Volte, Dígore, obedeça-me, volte logo. Quando, por fim, os três chegaram ao círculo dos bichos, estes calaram a boca e olharam para eles. Falou o senhor Castor finalmente. Bem, em nome de Aslan, quem são vocês? Por favor, mal Dígore disse isto, sem fôlego, um coelho interrompeu. Só pode ser uma espécie de alface graúda. Não somos alface, sinceramente não somos, protestou Polly com toda a pressa necessária. Não somos de ser comidos. Tá aí, falou o topeira. Eles falam. Quem já ouviu dizer de uma alface que falasse? Quem sabe não são a segunda piada, sugeriu a gralha. Uma pantera que levava a cara deteve-se para comentar. Se isso é uma piada, gostei mais da primeira. Não acho graça nenhuma nessa aí. E bocejando, voltou a lavar-se e Dígore continuou. Por favor, não tenho tempo a perder, preciso falar com o leão. Enquanto isso, o cocheiro tentava encontrar Morango, até que por fim deu com ele. Morango, companheiro velho de guerra, não se lembra de mim? Ou vai dizer que não me conhece? O que é esta coisa conversando com você, cavalo? Perguntaram. Bom, começou a responder Morango com a maior lentidão. Não sei precisamente, acho que nenhum de nós sabe muito a respeito de qualquer coisa assim. Tenho uma vaga ideia de já ter visto antes uma coisa assim. Tenho a impressão de já ter vivido em outro lugar, ou de ter sido uma outra coisa, antes que Aslan nos despertasse há poucos minutos. Está tudo muito confuso na minha mente, parece um sonho. Mas no sonho aparecem coisas como estas três aqui. Hein? Exclamou Cocheiro. Não me reconhece mais? Logo eu que lhe dava quando podia uma comidinha especial? Eu que esfregava você, eu que cobria você com um cobertor velho no todo tempo frio. Não esperava isso de você, Morango, francamente. Estou começando a me lembrar, falou Morango, pensativamente. Ah, é, deixe-me pensar um pouco mais. Isso mesmo, você costumava amarrar nas minhas costas uma coisa escura, horrível. Costumava bater em mim para que eu corresse. Eu corria, corria, mas aquela coisa escura não saía de cima de mim. Morango, cá para nós. A gente tinha de ganhar a vida, é ou não é? A sua e a minha, sem trabalhar, sem chicote. Como é que podia haver estábulo, feno, ração? Não vai negar que de vez em quando chegava, pegava a sua raçãozinha. Ração? Disse o cavalo levantando as orelhas. Sim, tenho uma ligeira ideia a respeito. Ah, estou me lembrando, você ficava sempre sentado atrás de mim e eu ia correndo na frente, puxando você e a coisa escura. Era eu que fazia o trabalho todo. No verão, Morango, trabalho duro para você e eu ali atrás da frescata. Mas, companheiro, e quando chegava o inverno? No inverno era você quem ficava quietinho e eu lá atrás gelado como um sorvete, com o nariz no vento, com as mãos duras que quase nem dava para segurar as rédeas. Era ou não era? É uma história dura e cruel, disse Morango. Não havia relva no caminho, tudo pedra. Verdade, pura verdade, companheiro. Que mundo duro aquele. Sempre falei que aqueles pedregulhos eram de matar o meu cavalo. Londres é dura. Eu também não gostava nem um pouco. Você era um cavalo do campo e eu também era um homem do campo. Eu até cantava no coro da igreja, mas como é que eu ia ganhar a vida lá na roça? Por favor, pediu Digo. Será que não podemos ir em frente? O leão está cada vez mais longe e eu tenho que falar com ele de qualquer jeito.
Olha aqui, Morango, disse o cocheiro. Este jovem tem uma coisa para conversar com o leão, o tal de Aslan. Será que você não podia levar ele nas costas? Ele monta com jeito, é claro. Eu e a menina seguimos vocês. Montar? Perguntou com o Morango. Eu estou me lembrando. Nas minhas costas já levei algumas vezes um pequenino de 2 pernas. Há muito, muito tempo. Ele costumava me dar uns quadradinhos brancos. Eram gostosíssimos, mais doce do que grama. É açúcar, informou o cocheiro. Por favor, Morango, implorou Diggory, leve-me para falar com Aslan. Está bem, respondeu o cavalo. Uma vez ou outra, eu não me importo, pode montar. Bom, Morango, disse o cocheiro, espera aí, rapaz, eu dou uma ajuda. Diggory, que havia montado em pelo em seu próprio pônei, sentiu-se muito à vontade. Toque, Morango, disse o menino ao cavalo. Por acaso teria aí um quadradinho branco? Perguntou o animal. Lamento muito, não tenho, respondeu o menino. Que se há de fazer? Disse Morango partindo. Nesse momento, um enorme bulldog que andara farejando ruidosamente disse: Olhem, aquilo ali não é uma outra dessas criaturas esquisitas. Lá na beira do rio, debaixo da árvore. Os animais todos olharam e viram tio André muito quietinho entre os rododendros, esperando não ser descoberto. Vamos lá, vamos ver o que é. Assim, enquanto Morango trotava numa direção com Diggory, acompanhado de Polly e do cocheiro, grande parte das criaturas corria para tio André, com rugidos, latidos, grunhidos e outros ruídos animados. Precisamos voltar um pouco para explicar como a cena toda parecera a tio André. A impressão que ele teve foi muito diferente daquela das crianças e do cocheiro, pois o que você ouve e vê depende do lugar em que se coloca, como depende também de quem você é. Desde que os bichos apareceram, tio André foi se encolhendo cada vez mais na moita. E, é claro, não conseguiu ver muito bem, mas ele não estava de fato interessado no que presenciava. Sua única preocupação era que não corressem na direção dele. Como a feiticeira era um homem incrivelmente prático, nem chegou a reparar que Aslan escolhera um par de cada espécie de animal. Tudo que viu ou pensou que viu foi um bando de animais selvagens rondando por ali, e não entendia por que os bichos não fugiam do leão. Quando chegou o momento solene e os bichos falaram, não percebeu nada e por uma razão bem interessante. Assim que o leão começou a cantar, ainda em meio à escuridão, tio André percebeu que o barulho era uma canção e não gostou nada. A canção fazia com que sentisse e pensasse coisas que não queria sentir nem pensar. Quando o sol nasceu e viu que o cantor era um leão, um mero leão, como disse para si mesmo, fez tudo para convencer-se de que não havia canto algum, mas apenas rugidos, como fazem os leões em nosso mundo. Devo ter imaginado que o leão cantava, porque estou com os nervos descontrolados. Alguém já ouviu um leão cantar? Quanto mais belo o canto, mais tio André imaginava ouvir rugidos. O negócio é este: quando a gente quer se fazer de tolo, quase sempre consegue. Tio André conseguiu. Passou a ouvir apenas rugidos na canção de Aslan. Mesmo que quisesse voltar atrás, já era tarde, quando, afinal, o leão falou e disse: Nárnia, desperte. O tio não ouviu palavras, ouviu somente um rosnado. Quando os bichos responderam, ouviu latidos, uivos, urros, miados. Quando caíram na risada, bem você pode imaginar. Esse foi o pior momento para tio André, aquela zoeira infernal de feras sanguinárias e esfomeadas. Depois, para rematar-lhe a raiva e o terror, viu os outros 3 seres humanos se encontrarem na maior calma com os outros animais. Imbecis, falou para si mesmo. As feras vão comer os anéis junto com as crianças e nunca mais poderei voltar para casa. Mas que menino egoísta este Diggory! E os outros são da mesma laia. Se querem morrer, o problema é deles, mas e eu? Será que não pensam nisso? Ninguém se lembra de mim. Por fim,
Quando o bando de bichos veio correndo para o lado dele, tio André virou as costas e também saiu em disparada. E agora podemos todos verificar que, de fato, o ar do mundo jovem fizera muito bem ao velho. Em Londres, já era velho demais para dar uma corridinha. Em Nárnia, correu a uma velocidade que daria para bater todos os recordes de corridas de 100 metros. Era de ver a aba do casacão revoando ao vento. É claro que a velocidade de nada lhe valia. Muitos dos animais eram mais rápidos, pela primeira vez na vida corriam e estavam doidos para exercitar os músculos. Corre, corre, gritavam. Deve ser o Val. Vamos cercar o Val. Depressa, agarra! Em poucos instantes, alguns lhe tomaram a dianteira, fecharam-lhe o caminho. Outros o acuaram pela retaguarda, pois todos os lados tio André via o terror. Chifres de enormes alces e o carão imenso de um elefante sobrepunham-se à frente. Ursos muito sérios rugiam atrás. Leopardos de olhar frio e panteras de feições sarcásticas, como imaginou, miravam-no agitando as caudas. O que mais o abatia era o grande número de bocas escancaradas. Os animais ofegavam para ele, no entanto, era fome. Tio André pôs-se a tremer. Jamais gostara de animais, dos quais, em geral, sentia medo. Além disso, anos de experiências cruéis com os bichos só fizeram com que mais os temesse e odiasse. Bem, senhor Coisa, disse o Bulldog com seu jeito de homem de negócios. Responda-me, você é animal, vegetal ou mineral? Foi o que ele disse, na realidade, mas o que tio André ouviu foi gré, gré. Capítulo 11. Diggory e o tio em apuros. Pode parecer que os animais eram muito burros, pois, por não perceberem logo que tio André era uma criatura da mesma espécie das crianças e do cocheiro. Mas devemos lembrar que os animais nada sabiam a respeito de roupas. Pensaram que a saia de Polly, o terninho de Diggory e o chapéu coco do cocheiro fossem partes de cada um, como as peles e as penas dos bichos. Nem poderiam saber que os três eram da mesma espécie, se não tivessem falado com eles, mas tio André era bem mais alto do que as crianças e bem mais magro que o cocheiro. Vestia-se de preto de alto a baixo, com exceção do colete branco, já não muito branco, e da juba de seus cabelos, muito desgrenhada agora. Não se assemelhava a nada do que haviam reparado nos outros humanos. É natural que estivessem atrapalhados. Para agravar tudo, tio André parecia não ter o dom da fala. É verdade que ele tentara dizer algo, quando o Bulldog falou com ele, ou como pensava, rosnou para ele. O velhote estendeu a mão e arquejou. Totó. Mas os bichos também não eram capazes de compreendê-lo. Não ouviram palavras, mas um ruído sibilante. Talvez tenha sido até bom, pois nenhum cão do meu conhecimento, muito menos um cão falante de Nárnia, gosta de ser tratado de totó. Tio André teve um desmaio profundo. Está vendo? Disse um javali. Não passa de uma árvore. Sempre achei isso. Lembremos-nos de que ainda não haviam visto uma queda ou um desmaio. O Bulldog, após farejar tio André por todos os lados, ergueu a cabeça e concluiu. É um bicho, é um bicho. Sem dúvida. É muito provavelmente do mesmo tipo dos outros três. Não concordo, disse um urso. Um animal não rola desse jeito. Somos animais e não rolamos desse jeito. Ficamos em pé. Assim, ficou em pé nas pernas traseiras, deu um passo para trás, tropeçou num galho traseiro e caiu de costas. A terceira piada, gritou a gralha excitada. Pois ainda acho que é uma árvore, disse o javali. Se é árvore, disse o outro urso, deve ter casa de abelhas. Tenho absoluta certeza de que não é uma árvore, opinou o texugo. Tive a impressão de que ele tentou falar antes de desabar. Foi o vento, disse o javali. Você não está querendo dizer, disse a gralha ao texugo, que se trata de um animal falante. Ele não disse nada. Seja como for, disse a senhorita elefante. Deve
ser algum tipo de animal. Aquela bola esbranquiçada não é de certo modo uma cara? E aqueles buraquinhos não podem ser olhos e boca? Nariz não tem, é claro, mas quem não tem vistas estreitas sabe muito bem que poucos animais dispõem do que se pode chamar com propriedade um nariz. E ela espichou a tromba toda com um perdoável orgulho. Tenho sérias objeções a fazer com respeito a essa observação, protestou o Bulldog. Dou meu apoio irrestrito à senhora Elefanta, afirmou a anta. Pois vou dizer uma coisa, talvez seja um animal que não sabe falar, mas pensa que sabe. O autor dessa opinião brilhante foi o burro. Será que ele não pode ficar em pé? Falou a Elefanta pensativamente, apanhando do chão a massa bamba do tio André, com delicadeza, colocando a coisa em posição vertical, mas de cabeça para baixo. Azar! As moedas que sobraram do almoço com a feiticeira rolaram pelo chão. Tio André teve outro desmaio. Não disse? Falaram várias vozes. Não é animal coisa nenhuma, não tem vida. Já disse para vocês que é um animal, disse o Bulldog. Cheirem por si mesmos. Cheirar não é tudo, redarguiu a senhora elefanta. Essa é boa, replicou o Bulldog. Se um sujeito não pode confiar no seu nariz, vai confiar em quê? Na cabeça, talvez, disse a elefanta com doçura. Não aceito de modo algum essa observação, disse o Bulldog. Enfim, precisamos fazer alguma coisa, respondeu a senhorita elefanta. Pois pode trazer-te do Val e o Val tem de ser mostrado a Aslan. O que acha a maioria? Trata-se de um animal ou será alguma coisa feito árvore? Árvore, árvore, disseram dezenas de vozes. Muito bem, falou a senhorita elefanta. Já que a árvore está pedindo para ser plantada, vamos fazer uma cova. As topeiras encarregaram-se dessa parte com presteza. Discutiu-se depois de que lado tio André deveria ser enfiado na cova, e por um triz não foi colocado de cabeça. Diversos animais disseram que as pernas deviam ser galhos, e assim sendo a coisa cinzenta e fofa, a cabeça devia ser a raiz. Mas outros opinaram que a forquilha do outro lado estava mais enlameada e era mais longa. Deviam ser a raiz. Foi desse modo que tio André foi plantado de cabeça para cima. Quando terminaram, a terra lhe dava pelos joelhos. Está tão murcho, observou o burro. Precisa ser regado, disse a senhorita elefanta. Sem querer ofender qualquer um dos presentes, acho que para essa tarefa o meu nariz... Protesto, replicou o Bulldog. A elefanta andou com tranquilidade até o rio, encheu a tromba e voltou a tio André. O sagaz animal lançou litros de água no velho. A água escorria pelas abas da casaca, como se o homem tivesse tomado banho com roupa. Por isso ele voltou a si. Que despertar indescritível. Mas deixamos que ele medite sobre os seus malfeitos, se é que seria capaz de ser tão sensato, e tratemos de coisas mais importantes. Morango seguiu trotando até encontrar Aslan e os conselheiros. Diggory bem sabia que não poderia interromper reunião tão solene, mas não teve necessidade disso. A uma palavra de Aslan, o telefone, os corvos e os outros, o elefante, os corvos e os outros afastaram-se um pouco. Diggory apeou do cavalo e achou-se face a face com Aslan, que era maior, mais belo, mais reluzentemente dourado e ainda mais terrível do que pensava. Não ousou fitá-lo nos olhos. Por favor, senhor leão. Aslan, senhor, será que posso eu, por favor, o senhor me daria um fruto desta terra? Mágico, que curasse a minha mãe? Esperava desesperadamente que o leão dissesse sim. Seria pavoroso se dissesse não. Mas para seu espanto não foi uma coisa nem outra. É este o rapaz, disse Aslan, olhando não para Diggory, mas para os conselheiros. O rapaz que fez isso. Oh, e agora? Que será que eu fiz? Filho de Adão, falou Aslan. Há uma feiticeira
na minha nova terra de Nárnia. Diga a estes bichos como ela chegou aqui. 10 coisas diferentes passaram como um relâmpago pela cabeça de Digory, que teve o juízo de contar estritamente a verdade. Fui eu que a trouxe, Aslan, respondeu com a voz fraca. Com que objetivo? Queria que ela saísse do meu próprio mundo e fosse para o dela. Pensei que estivesse no caminho certo. Mas como ela foi parar em seu mundo, filho de Adão? Por magia. O leão nada disse a Digory e sentiu que ainda não dera todas as informações. Foi meu tio, Aslan, ele nos enviou para fora do nosso mundo por meio de uns anéis mágicos. Eu tinha mesmo de ir, porque Polly foi mandada na frente. Aí encontramos a feiticeira num lugar chamado Charne, e ela agarrou-se em nós quando... Você encontrou-se com a feiticeira? Perguntou Aslan com uma voz soturna que encerrava a ameaça de um rosnado. Ela despertou, informou Digory com o coração em frangalhos. Ficou branco e acrescentou, quer dizer, eu despertei ela, queria saber o que aconteceria se eu tocasse o sino. Polly não queria, não foi culpa dela. Eu briguei com ela, sei que errei, acho que fiquei um pouco enfeitiçado pelas palavras escritas debaixo do sino. Enfeitiçado? Perguntou o leão na mesma voz soturna. Não, agora eu sei que não estava enfeitiçado. Estava só fingindo. Seguiu-se uma longa pausa. O menino pensava o tempo todo. Estraguei tudo. Agora não arranjo mais nada para a mamãe. O leão voltou a falar, mas não para Digory. Vejam só, companheiros, antes que o mundo limpo e novo lhes dei tivesse 7 horas de vida, a força do mal já o invadiu, despertada e trazida até aqui por este filho de Adão. Os bichos, até mesmo Morango, olharam todos para Digory e nesse momento ele desejou que a terra se abrisse e o devorasse. Aslan continuou a falar para os animais. Mas não se deixem abater. O mal virá desse mal, mas temos ainda uma longa jornada e cuidarei para que o pior caia em cima de mim. Por enquanto, providenciemos para que por muitas centenas de anos seja esta uma terra de júbilo em um mundo jubiloso. E como a raça de Adão trouxe a ferida, que a raça de Adão trabalhe para saná-la. Aproximem-se mais os outros 2. As últimas palavras foram dirigidas a Polly e ao cocheiro que acabavam de chegar. Polly, olhos e boca, contemplava Aslan, apertando a mão do cocheiro com certa força. Este deu uma olhada para o leão e tirou a cartolinha. Era a primeira vez que o viam sem ela. Sem chapéu, parecia mais jovem e simpático, mais um camponês do que um londrino. Meu filho, disse Aslan para o cocheiro, há muito tempo que conheço. Você me conhece? Bem, senhor, não, respondeu o cocheiro. Pelo menos não no sentido comum. No entanto, se me permite dizer, sinto que o conheço de algum lugar. Está certo, conhece mais do que pensa, e viverá para conhecer-me ainda melhor. Gosta desse lugar? Excelente, senhor. Gostaria de viver aqui para sempre? Bem, o senhor sabe, sou um homem casado, tenho minhas obrigações. Mas se minha mulher estivesse aqui, a gente não voltava nunca mais para Londres. Somos do campo, senhor. Aslan sacudiu a cabeça felpuda, abriu a boca e proferiu uma única nota longa, não muito alta, mas cheia de poder. O coração de Polly deu um salto. Só podia ser um chamado, e fosse quem fosse que o ouvisse, desejaria obedecer-lhe. E mais ainda, encontraria meios para atendê-lo, não importando quantos mundos se interpusessem. Assim, apesar de maravilhada, não ficou realmente espantada ou chocada quando de súbito uma jovem senhora com uma cara boa e honesta desceu de lugar nenhum e colocou-se ao seu lado. Percebeu logo que se tratava da mulher do cocheiro, trazida de nosso mundo, não pela força fatigante de um anel mágico, mas de maneira mais veloz, simples e suave, como um pássaro que voa para o ninho. A jovem senhora, pelo jeito,
Devia estar lavando roupa quando foi chamada, pois usava um avental. As mangas do vestido estavam arregaçadas até os cotovelos e ela tinha bolhas de sabão nas mãos. Se tivesse tido tempo de colocar a roupa de domingo e seu chapéu com imitações de cerejas, sua aparência seria de doer. Daquele jeito, chegava a ser elegante. Pensou que estivesse sonhando, só por isso não foi correndo perguntar ao marido o que havia acontecido. Quando viu o leão, começou a duvidar de que era um sonho, mas surpreendentemente não demonstrava muito medo. Fez uma reverência pela metade, como as camponesas ainda sabiam fazer naqueles tempos. Depois foi dar a mão ao cocheiro e ficou olhando em volta com certa candura. Meus filhos, disse Aslan, fixando os olhos no casal. Vocês serão os primeiros rei e rainha de Nárnia. O cocheiro abriu a boca, aparvalhado. A mulher ficou muito vermelha. Reinarão sobre estas criaturas e a elas darão nomes e farão justiça. E as protegerão dos animais quando os animais vierem. E eles virão, pois há uma feiticeira do mal neste mundo. O cocheiro engoliu em seco 2 ou 3 vezes e limpou a garganta. Com seu perdão, Senhor, muito obrigado em meu nome e em nome de minha esposa, mas não sou o sujeito para essa posição. Infelizmente, não tive ensino para isso. Bem, disse Aslan, sabe usar uma pá, uma enxada e arrancar alimento do fundo da terra? Isso eu sei, Senhor, nasci fazendo isso. Pode governar essas criaturas com espírito de bondade e justiça, lembrando-se de que não são escravas como os bichos mudos do mundo, em que nasceram, mas animais falantes e súditos livres. Acho que sim, respondeu o cocheiro, posso tentar. Ensinará seus filhos e netos a procederem do mesmo modo? Farei o que puder, Senhor, o melhor possível, e ela também não é, Nelita? E não escolherão privilegiados nem entre os seus próprios filhos, nem entre as outras criaturas, nem deixarão que uns oprimam os outros. Nunca poderia tolerar isso, Senhor. Isso eu sei como fazer, disse o cocheiro. Enquanto dialogavam, uma voz ia ficando mais pausada e mais rica de inflexões, mais parecida com a voz camponesa do seu tempo, de garoto, e menos estridente e embolada do que a voz dos trabalhadores da cidade. E se inimigos vierem combater a terra, pois eles virão, será você o primeiro a atacar e o último a bater em retirada? Bom, Senhor, um sujeito só pode saber as coisas depois que as experimenta. Até hoje só briguei com os meus próprios punhos. Eu espero, quer dizer, eu tentarei fazer a minha parte. Se o fizer, terá feito tudo o que um rei deve fazer. A coroação terá lugar em pouco tempo. Você e seus filhos e seus netos serão abençoados. Uns serão reis de Nárnia e outros serão reis das terras que se encontram nas montanhas do sul. E você, minha filhinha, virando-se para Polly, seja bem-vinda. Já perdoou o rapaz por seus modos violentos na sala de imagem do Palácio Maldito de Charne? Já fizemos as pazes, Aslan. Muito bem, quero agora conversar com o rapaz.